Bom, então, retomando aqui. A relação a ser considerada, em primeiro lugar, né, a relação de poder, é a relação entre soberano e súditos, onde o soberano é exatamente aquele que decide sobre a vida da morte de seus, a vida e a morte de seus súditos. Aí Foucault pergunta: acaso o soberano é ameaçado por inimigos externos que querem derrubá-lo ou contestar seus direitos? Pode, então, legitimamente entrar em guerra e pedir a seus súditos que tomem parte na defesa do Estado, sem se propor diretamente a sua morte. É lícito expor-lhes a vida. Nesse sentido, exerce sobre eles um direito indireto de vida e morte. Então, ele está falando de quê, né? Ele está falando exatamente desse poder ou desse direito que o Estado tem de, quando se vê ameaçado por inimigos externos, convocar a população, né, como soldados para defender o Estado. Aí Foucault continua: mas se foi um deles quem se levantou contra ele e infringiu suas leis, então pode exercer um poder direto sobre sua vida, matá-lo a título de castigo. Encarado nesses termos, o direito de vida e morte já não é um privilégio absoluto. É condicionado à defesa do soberano, à sua sobrevivência enquanto tal. Seria o caso de concebê-lo com Hobbes como a transposição para o príncipe do direito que todos possuiriam no estado de natureza de defender sua própria vida à custa da morte dos outros? Ou deve-se ver nele um direito específico que aparece com a formação deste saber jurídico novo que é o soberano? Então ele faz uma alusão aí ao pensamento de Hobbes, né? E em Hobbes vocês se lembram lá, né? Ele supõe que existe de início um estado de natureza, né? Uma espécie de estado de anarquia, onde ainda não existe um estado político, não existem instituições, onde o homem é, sobretudo, um ser desejante, que não encontra nenhuma barreira, nenhum limite, né, para os seus desejos, a não ser o outro. E, por conta disso, se estabelecem constantemente lutas, né, conflitos entre os homens. E o que define esses conflitos é a força bruta. Então, é a lei do mais forte. O Hobbes diz que esse estado, né, em que o homem é o lobo do homem, né, é um estado em que, né, se isso se generaliza, né, o que acaba acontecendo é uma anarquia geral e você tem o que ele chamava de guerra de todos contra todos. E isso aí é terrível, porque leva à morte de muitas pessoas e à destruição completa da sociedade. Não há possibilidade de sociedade nessas condições. Essa argumentação de Hobbes. E aí ele vai dizer que para superar esse estado, né, esse estado miserável aí em que a humanidade se encontrava, foi necessário que cada um transferisse para um soberano todo o poder que detinha no estado de natureza. É esse soberano agora que vai exercer esse poder de modo absoluto e exclusivo, né, para poder organizar a vida social, né, e tornar tudo possível.
Então, Foucault pergunta aqui, né, seria o caso de conceber esse poder soberano, do que ele está falando, com Hobbes, como a transposição para o príncipe do direito que todos possuiriam no estado de natureza de defender a sua própria vida à custa da morte dos outros? Ou seja, será que o raciocínio de Hobbes serve para justificar esse poder de vida e de morte que o Estado assume num determinado momento? Se no estado de natureza cada um tem direito de se defender, né, contra quem o ameace, o Estado, o próprio Estado também teria esse mesmo direito. E, portanto, ele seria, né, o titular de um direito de vida e de morte, ou um direito sobre a vida e a morte dos seus súditos. Bom, mas aí o Foucault também levanta uma outra hipótese, né? Será que nós devemos interpretar esse poder soberano sob a ótica de Hobbes, ou será que se deve ver nele um direito específico que aparece com a formação deste ser jurídico novo, que é o soberano? Por que ele fala aqui de um ser jurídico novo? O que é isso? Por que é novo? Bom, o Estado soberano, né, o poder soberano, na maneira como Foucault define, o Estado soberano não, o poder soberano, na maneira como Foucault o define, surge com o nascimento da Idade Clássica. O que ele designa como Idade Clássica corresponde mais ou menos ao período do Renascimento, né, por volta do século XVI. Anteriormente não havia, né, Estado. Anteriormente não havia poder soberano, no sentido de Foucault. Né? Quer dizer, o poder soberano ele nasce no alvorecer da Idade Clássica. E será que ele é inteiramente novo ou será que ele é aquilo que já o Hobbes pensava? É isso que ele questiona aí. De qualquer modo, o direito de vida e morte, sob essa forma moderna, relativa e limitada, como também sob sua forma antiga e absoluta, é um direito assimétrico. Quer dizer, no tempo dos romanos, o poder soberano era absoluto. O pater romano tinha direito de vida e de morte sobre seus filhos, sobre seus escravos, sobre sua mulher, e ele podia exercer de maneira absoluta, ninguém intervinha nisso. O poder que o Estado moderno exercerá já não será mais desse tipo. Ele terá certas limitações. Em todo caso, né, esse direito de vida e de morte é um direito assimétrico. Por que é assimétrico? Porque normalmente você pensa a relação jurídica como sendo uma relação simétrica, né? Ou seja, dentro de uma relação jurídica, né, os dois sujeitos de direito, eles têm ambos direitos e deveres, mutuamente. Né? Considere uma relação como o casamento, por exemplo. No casamento, tanto o marido quanto a esposa têm direitos e deveres recíprocos. Então, é uma relação simétrica.
A relação que se estabelece, no entanto, entre o soberano e o súdito não é uma relação horizontal, simétrica. É uma relação assimétrica, é uma relação vertical. Né? Por quê? Ele diz aí. O soberano só exerce, no caso, seu direito sobre a vida, exercendo o seu direito de matar ou contendo. Só marca seu poder sobre a vida pela morte que tem condições de exigir. O soberano pode exigir a morte do súdito. O súdito não pode fazer o mesmo com relação ao soberano. Daí a assimetria. O direito que é formulado como de vida e morte é, de fato, o direito de causar a morte ou deixar viver. Então, vocês têm aí a definição do poder soberano. O que é o poder soberano? Vou anotar aqui no chat. O poder soberano é um direito de fazer morrer ou deixar viver. O direito de matar ou deixar viver. Então, veja que, né, guarde essa definição aí. Veja que nessa definição, a morte vem em primeiro lugar. Entende? Então, em primeiro lugar, o poder soberano é um poder que se prova, que se demonstra, né, como um poder de fazer morrer. Esse é o primeiro objetivo dele. É a primeira coisa que está em jogo para ele. O primeiro enjeu do poder soberano é esse. É matar e não fazer viver. Aí o Foucault comenta, afinal de contas, o poder soberano era simbolizado pelo gládio, quer dizer, pela espada. Trata-se de um direito de espada, quer dizer, do direito de degolar a cabeça de quem, né, se opuser. E talvez se devesse relacionar essa figura jurídica a um tipo histórico de sociedade em que o poder se exercia essencialmente como instância de confisco. O poder era, antes de mais nada, uma forma de confisco. Um mecanismo de subtração. O direito de se apropriar de uma parte das riquezas. Extorsão de produtos, de bens, de serviços, de trabalho, de sangue imposta aos súditos. Então, a ideia geral aqui é essa, né? Era um mecanismo de subtração. O poder era, antes de tudo, nesse tipo de sociedade, que é a sociedade da Idade Clássica, né? Quer dizer, vai do Renascimento até a Revolução Francesa, até o final do século XVIII. Aí ali começa a modernidade. O poder, antes de tudo, nesse tipo de sociedade, direito de apreensão das coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da vida. Culminava com o privilégio de apoderar-se da vida para suprimi-la. Aí ele diz assim, ora, a partir da época clássica, na verdade, a partir do final da época clássica,
o Ocidente conheceu uma transformação muito profunda desses mecanismos de poder. O confisco tendeu a não ser mais sua forma principal, mas somente uma peça, entre outras com funções de incitação, de reforço, de controle, de vigilância, de majoração e de organização das forças que lhes são submetidas. Quer dizer, não é propriamente que o mecanismo de subtração tenha desaparecido, entendeu? Mas ele se tornou apenas uma peça, que foi integrada a uma série de outras peças novas, que tinham agora não mais a função simplesmente de confiscar, mas, em primeiro lugar, de incitar. Aí nós reencontramos um conceito, né, um termo muito importante, que se encontra desde o início dessa obra, né, desde o início da história da sexualidade. O tempo inteiro ele está batendo nessa tese, né, de que o que existe não é uma repressão do discurso sobre o sexo, mas, pelo contrário, é uma constante incitação a falar, a fazer falar a sexualidade. Um poder que não atua, né, na forma da repressão, é a crítica à hipótese repressiva, né, mas um poder que atua na forma da incitação. Né, muito mais do que proibindo, levando o sujeito a fazer. E aí ele usa sinônimos exatamente para detalhar essa ideia, né? Então, surge um novo tipo de poder, né, que tem funções de incitação, de reforço, de controle, de vigilância. No lugar de punir, eu vigio. Para que aquilo que levaria à punição sequer tenha a oportunidade de acontecer. De majoração e de organização das forças, quer dizer, enquanto que o outro poder procurava subtrair as forças, esse poder agora vai procurar, né, pegar os indivíduos, por exemplo, e majorar as forças deles. E organizar as forças deles para que essas forças cumpram certas funções. Então, no exército moderno, você vai ter, por exemplo, toda essa preocupação, tá entendendo? De como majorar a força do soldado. Se trata de diminuir a força de quem está sendo submetido, né? Mas, pelo contrário, majorar essa força e organizar essa força num determinado sentido. Coordenar essa força. Portanto, se trata de um poder destinado a produzir forças, a fazê-las crescer e a ordená-las mais do que a barrá-las, dobrá-las ou destruí-las. Fazer crescer mais do que reprimir. Com isso, o direito de morte tenderá a se deslocar, ou pelo menos a se apoiar nas exigências de um poder que gere a vida e a se ordenar em função de seus reclamos. Temos agora um poder que gere a vida, que governa a vida, né, que faz a gestão, né, da vida. Em certo sentido, existe uma oposição aí entre gestão e repressão.
Essa morte, que se fundamentava no direito do soberano se defender ou pedir que o defendessem, vai aparecer como o simples reverso do direito do corpo social de garantir sua própria vida, mantê-la ou desenvolvê-la. Contudo, jamais as guerras foram tão sangrentas como a partir do século XIX, e nunca, guardadas as proporções, os regimes haviam até então praticado tais holocaustos em suas próprias populações. Quer dizer, paradoxalmente, esse mesmo poder que agora se encarrega de gerir a vida e não apenas de reprimi-la, né, ele provocou guerras extremamente sangrentas e holocaustos, né, em suas próprias populações. Mas, diz o Foucault, esse formidável poder de morte, e talvez seja o que lhe empresta uma parte da força e do cinismo com que levou tão longe seus próprios limites, apresenta-se agora como o complemento de um poder que se exerce positivamente sobre a vida, que empreende a sua gestão, a sua majoração, sua multiplicação, o exercício sobre ela de controles precisos e regulações de conjunto. Quer dizer, antes você tinha um poder que, né, se exercia sobre a morte. Agora você vai ter um poder que se exerce sobre a vida, que não quer matar as pessoas, mas fazê-las viver de uma determinada maneira. As guerras já não se travam em nome do soberano a ser defendido, travam-se em nome da existência de todos. Populações inteiras são levadas à destruição mútua em nome da necessidade de viver. Os massacres se tornaram vitais. Foi como gestores da vida e da sobrevivência dos corpos e da raça que tantos regimes puderam travar tantas guerras, causando a morte de tantos homens. Quer dizer, as guerras só atingiram a proporção que elas foram atingir a partir do século XIX, sobretudo no século XX, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, enfim, outras guerras com mortes, né? São guerras com mortes de massa, né? Em escala industrial, né, professor? Exatamente. Esse tipo de guerra aí só se tornou possível a partir do momento em que o poder que fazia essa guerra começou a se identificar como um poder que fazia viver a sua população, um poder que garantia que a população ficasse viva. O poder soberano, né, que buscava preservar apenas a sobrevivência do próprio soberano, né, nunca foi capaz de arregimentar tanta gente, né, para finalidades de guerra. Isso só foi possível exatamente a partir do momento em que a defesa da vida se tornou parte do discurso que faz a gestão e exerce o poder. E por uma reviravolta que permite fechar o círculo, quanto mais a tecnologia das guerras voltou-se para a destruição exaustiva, tanto mais as decisões que as iniciam e as encerram se ordenaram em função da questão nua e crua da sobrevivência. Veja que é a questão da sobrevivência que se põe de maneira muito crucial no momento em que nós vivemos, né? No momento de pandemia. E é exatamente essa relevância da sobrevivência que justifica, que embasa todas as medidas
que o governo vem fazendo, né, que os governantes vêm fazendo. Você vê, nesse sentido, as consequências da pandemia foram gigantescas, né? Talvez jamais tenha havido um esforço biopolítico coordenado de tamanho impacto envolvendo o mundo todo, né, os mais diferentes países, utilizando as mais diferentes redes de tecnologia, né, e empregando medidas que são, né, muito impactantes sobre a vida das pessoas. Eu não me refiro apenas a usar máscara e tal, as pessoas elas estão confinadas no mundo todo. Então, é um poder, sem dúvida nenhuma, um poder que tem uma capacidade de efeitos sobre a população global. E talvez isso nunca tenha havido antes. Com 7 bilhões de pessoas sendo governadas. É claro que não são governadas pelo Estado, também não são governadas pelo Google e o Facebook, né? Elas são governadas por uma rede de organizações governamentais e não governamentais, né, estatais e multilaterais, né, sobreestatais, né, e também a iniciativa privada, que, de uma maneira ou de outra, se coordenaram e se tornaram capazes de exercer esse poder de governo sobre a população mundial. E qual é o fundamento de tudo? Exatamente a vida. Se nós não fizermos isso, não sobreviveremos. É curioso porque esse argumento, numa determinada altura, deve ter estado na boca de Hitler. Se não fizermos isso, não sobreviveremos. Bom, aí ele se refere à questão da bomba atômica, né? A situação atômica se encontra hoje, eu lembro para vocês que o livro é de 1976. Então, se vivia ali o auge da Guerra Fria, né? Contexto de plena Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética. A situação atômica se encontra hoje no ponto de chegada desse processo. O poder de expor uma população à morte geral é o inverso do poder de garantir a outra sua permanência em vida. Talvez aqui eu deva me corrigir em relação ao que eu estava dizendo agora há pouco, né? Porque eu dizia agora há pouco que jamais tinha havido na história da humanidade uma política que fosse capaz de englobar a população mundial como um todo, né? Nada semelhante a esse momento biopolítico que nós estamos vivendo agora. Mas a gente pode dizer que existia um artefato que tinha essa capacidade, tá entendendo? Já existe há um bom tempo. Quer dizer, porque a bomba atômica, né, uma série delas, principalmente, tem o potencial de arrasar com toda a população do planeta. Então, ela tem esse potencial de ter um impacto sobre a população do planeta inteiro, né? Em certo sentido, a inteligência bélica já tinha chegado a esse resultado. O problema é que esse resultado ainda era um resultado característico de uma lógica de poder soberano, ou seja, uma lógica do fazer morrer. A biopolítica da pandemia funciona de acordo com a lógica do fazer viver.
Aí Foucault diz: o princípio poder matar para poder viver, que sustentava a tática dos combates, tornou-se princípio. Agora está chovendo aqui. Bom, o princípio poder matar para poder viver, que sustentava a tática dos combates, tornou-se princípio de estratégia entre estados. Mas a existência em questão já não é aquela jurídica da soberania, é outra, biológica, da população. Se o genocídio é, de fato, o sonho dos poderes modernos, não é por uma volta, atualmente, ao velho direito de matar, mas é porque o poder se situa e exerce ao nível da vida, da espécie, da raça, dos fenômenos maciços de população. Quer dizer, o que era o súdito no tempo do poder soberano, na Idade Clássica? O súdito era um sujeito de direito. O povo era um sujeito de direito. Era sobre esses sujeitos de direito que o poder soberano se exercia. Com o advento do biopoder, o poder deixa de se exercer sobre esses sujeitos de direito e passa a se exercer sobre corpos, no sentido biológico. Né? O conceito de povo ou o conceito de nação são conceitos jurídicos. O conceito de população é um conceito biológico. Então, o homem agora não vai ser mais considerado como um sujeito de direito. Entendeu? Ele vai ser considerado como um espécime. Né? Um indivíduo de uma espécie, um membro integrante de uma espécie no sentido biológico. Ele vai ser entendido como um indivíduo de uma determinada raça. Né? Professor, Sim. Por mais que o seu paradigma de reconhecimento dos sujeitos se altere, a legitimação acaba sendo a mesma, a legal. Quer dizer, por exemplo, na Alemanha nazistas eram sujeitos judeus, reconhecidos biologicamente, que, no entanto, eles tinham a legitimidade, os nazistas tinham a legitimidade jurídica para exterminar o povo judeu. Entendeu? Então, por mais que haja essa mudança de paradigma no reconhecimento dos sujeitos, há ainda a necessidade da legitimidade jurídica do Estado, né, portanto, social. Como que isso digamos, se encaixaria nessa leitura Foucaultiana aí, dessa mudança de paradigma? É porque aí a mudança de paradigma, ela não pode ser entendida como, né, chegou um, desapareceu o outro, entendeu? Quando o biopoder aparece, o poder soberano não desaparece. Ele se torna uma peça dentro de uma engrenagem mais ampla. Né? No caso aí que você está dando como exemplo, os nazistas, né? Os nazistas tinham o direito nazista, que autorizava eles a matarem os judeus. Mas, ao mesmo tempo que tinha o direito nazista, tinha a medicina nazista. A medicina nazista justificava essa legislação nazista. Ao mesmo tempo que tinha a medicina nazista, tinha uma certa biologia nazista, que dividia a humanidade em raças, dizia que tal raça é boa, a outra é uma espécie de degeneração, uma doença. Né? Ou seja, na realidade, a tecnologia de poder jurídica, né, que tem a lei, tem o juiz, tem a polícia e tal, essa tecnologia de poder aí, ela vai se integrar na modernidade a outras tecnologias de poder. A tecnologia de poder medical, por exemplo. Do hospital,
do médico, o paciente, o funcionamento da coisa dentro do hospital, o tratamento das pessoas. Por sua vez, vai se conectar a um outro dispositivo. Isso vai ficando cada vez mais amplo. Mas aí tem um ponto que é importante perceber, é que existe uma mudança de ênfase aí. Porque se o objetivo declarado do poder soberano era fazer morrer, o poder contemporâneo não tem mais isso como objetivo declarado. O objetivo que eles declaram como sendo deles é fazer viver. Inclusive o Hitler. Inclusive os nazistas. Era para assegurar que não só a raça ariana não fosse morta pelos judeus, né, mas também assegurar que os judeus não se disseminassem pelo resto do mundo, contaminando a humanidade inteira. Foi para isso aí, né, para salvar a vida, na concepção deles. Foi para isso aí que eles fizeram a guerra. Diga aí, Paulo. Resgatando um pouquinho o que você acabou de falar sobre como as instâncias jurídicas, né, o poder, o discurso emanado, por assim dizer, o poder que emana do discurso jurídico, se valia, por exemplo, do discurso médico, a inversão dessa ordem, desses fatores aí também permanece verdadeira. Então, por exemplo, Foucault, na ordem do discurso, ele, assim, de maneira muito breve, ele relata, por exemplo, que acontece também de o mundo da medicina, né, o mundo médico e o mundo jurídico se encostarem, por exemplo, na hora de construírem uma decisão, né, na hora de construir um veredito. Então, por exemplo, para um Guido Palomba da vida, Guido Palomba, aquele psiquiatra brasileiro que adora falar sobre psicopatas, né, meio mainstream, que fica aí frequentando programas matinais, etc., ele já trabalhou, né, dando Paulo, pareceres técnicos para Paulo diversos... cortou, ó, Paulo. Cortou aí o que você estava dizendo. Ponto, assim, então, por exemplo, essa ideia do discurso médico fornecendo subsídios que, no final das contas, são emanações de poder para o mundo jurídico e o mundo jurídico para o mundo médico. Então, por exemplo, o Foucault relata na ordem do discurso o caso de ser muito propício para quem busca poder, no caso do médico, sentar, né, diante de um júri e dizer, né, enunciar que fulano, beltrano, ciclano são um perigo à sociedade, são uma degeneração, são um psicopata, né? Então, a ideia também de que o direito se vale da medicina e a medicina busca poder também no direito para poder, no caso, por exemplo, de construírem juntos um veredito. A construção do veredito, por exemplo, né, é um desses momentos, a construção do veredito para determinar o que é o psicopata, o que é o sociopata, o que é um serial killer, é um momento em que essas emanações de poder do discurso, né, se encontram buscando mais poder uma na outra. Elas se escoram uma na outra, né, no poder que uma e a outra tem. Legal. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo. Quando for na volta, eu respondo aqui a pergunta do Paulo, que foi muito boa, e a gente dá continuidade, certo? Então, até já.
Bom, então vamos voltando aqui. Bom, Paulo, é muito interessante essa questão que você coloca, né? Porque ela permite a gente perceber um pouco do funcionamento do direito e de distinguir, né, como funcionava o direito na Idade Clássica e como passa a funcionar o direito na Idade Moderna. Na Idade Clássica, o direito não, as sentenças judiciais, por exemplo, elas não recorriam, não precisavam recorrer a nenhuma fundamentação de ordem científica. Quer dizer, o direito, o próprio juiz tinha o poder absoluto de julgar e de definir se o sujeito é culpado, se não é. Qual é a pena que deve ser aplicada, em qual quantidade, etc. Tudo isso sem necessitar de nenhum embasamento científico. A partir da modernidade, né, a ciência se torna a porta-voz da verdade. Então, o direito passa a ter que se fundamentar na ciência. Então, muitas vezes, o que você tem hoje, né, é exatamente isso. São questões que são decididas não pelo juiz, mas por um perito, por algum especialista que intervém no processo e é a opinião dele que define. Né? O advogado de defesa alega, não, o réu estava louco, está louco, alienado. Aí quem é que vai dizer se isso é verdade ou se não é? Não pode ser o juiz. O juiz não tem competência nessa matéria. Quem diz isso é um médico legal, um psiquiatra forense, né, que com base na sua ciência, no seu ramo da medicina, na biologia, etc., tem a capacidade de determinar se a pessoa está louca ou não. Então, o que é interessante é isso, é que antes o direito não precisava recorrer a outras instâncias para se impor. Ele se justificava por si mesmo. Havia uma espécie de circularidade aí no exercício do poder. O poder soberano é nesse sentido circular. Né? Depois, né, depois do quê? Depois da Revolução Francesa, o direito passa a necessitar dessa fundamentação científica. Tem que recorrer a um discurso exterior ao direito, exterior à lei, que é esse discurso que é o discurso que porta a verdade. E que, portanto, fundamenta, né, efetivamente embasa a decisão que vai ser tomada pelo juiz. A esse respeito, o Foucault introduz uma distinção que é muito interessante entre a lei e a norma. Então, a lei é característica do poder soberano. A lei encontra seu fundamento nela mesma. E a lei é o discurso de direito, ela, né, integra o discurso do direito, né, o discurso do poder soberano. A norma, no sentido de Foucault, não é um conceito jurídico, mas um conceito médico. Em primeiro lugar, um conceito da medicina. A norma é o quê? É o padrão de normalidade. A medicina funciona em torno disso. Você leva seu filho pequeno no pediatra, o pediatra vai dizer, ele tem tantos anos, está pesando tanto, a altura dele é tanto. Aí o pediatra vai saber, não, ele está abaixo do crescimento médio. Está acima, né, a estatura dele está acima do crescimento médio. Tem uma curva de normalidade. Né,
que é o que a medicina considera o ideal. Então, todo o tratamento médico, ele é feito tendo em vista fazer com que o indivíduo retorne à normalidade. Certo? A norma, ela é nesse sentido, esse padrão do que é normal. Daí porque naquele conjunto de palestras, né, que o Foucault deu nos anos 70, acho que quase finalzinho dos anos 70, que foi reunida num livro chamado Os Anormais, a insistência dele em deixar muito claro que os anormais são aqueles que são os desviantes da norma, né, dentro do discurso médico. E ele está sempre recorrendo ao Cesare Lombroso, aquele apontador médico de quem seriam os degenerados, né, os perigosos. Você fez aí muito bem referência ao Cesare Lombroso. Eu, inclusive, faço referência ao Cesare Lombroso também no meu livro sobre Nietzsche, que acabou de sair, né, sobre a questão do castigo. E quem era o Cesare Lombroso? O Cesare Lombroso era um médico italiano, né, um psiquiatra italiano, que juntou conhecimentos, né, oriundos da medicina legal, da psiquiatria e da psicologia forense, né, da antropologia jurídica, juntou tudo isso e criou uma nova disciplina chamada criminologia, no final do século XIX. A ciência do crime, a ciência positiva do crime. Tem um livro que se chama O Homem Delinquente, onde ele pretende exatamente detectar, né, com antecedência, quem é o homem delinquente. Trabalha exatamente assim, traça um certo padrão de normalidade e procura ver quais são os comportamentos desviantes em relação a esse padrão de normalidade. Esses comportamentos desviantes vão ser entendidos como periculosidade. Então, veja só. Né? Porque, veja, a operação que ele faz consiste no seguinte: ele vai dizer que o criminoso não é um criminoso, ele é um doente. A pessoa que praticou um ato criminoso, ela foi levada àquilo porque ela estava acometida de uma certa doença. Pois é, professor. Se é assim, né, se o criminoso é um doente, ele não deve ser punido, mas tratado. E, portanto, as prisões devem deixar de ser lugares de punição e se tornar lugares de tratamento. As prisões devem ser substituídas por manicômios judiciários, porque, na verdade, os criminosos são loucos. Certo? E aí tem um ponto importante, muito importante nessa discussão, que é o seguinte: né, na medicina, quando você reconhece uma certa etologia, né, uma certa doença, né, você pode, né, adotar medidas para prevenir essa doença, assim como você pode adotar medidas, né, posteriores à contaminação pela doença para tratar a doença, né, medidas para remediar a doença. Você pode prevenir como pode remediar a doença. Você pode, num certo sentido, antecipar as pessoas que têm maior propensão a adquirir a doença e as pessoas que têm menos propensão a isso. Com base nisso, né, ele procurava definir quem eram as pessoas que tinham maior propensão de praticar crimes, ou seja, de maior periculosidade.
E ele defendia que medidas deviam ser adotadas sobre essas pessoas antes da prática efetiva dos crimes. Ou seja, antes mesmo de praticar qualquer conduta, a pessoa, por ser periculosidade, deveria ser tratada. Porque já dava para ver que desde antes era um anormal, e aí precisava ser normalizado. Ele especificava certos traços físicos que permitiam distinguir uma pessoa que é perigosa de outra. Então, usar uma barba mal feita, um negócio assim, era sinal de periculosidade. Tatuagem, sinal de periculosidade. Por aí vai. Entende? O que eu acho muito interessante é porque, assim, a impressão que eu tenho no Foucault é que ele está deixando assim, está querendo dizer de alguma forma que tanto o discurso médico que já trata do corpo humano, né? Já é do métier. Ele procura novas técnicas para continuar a tatear esse corpo, interditar esse corpo, né? Usando o direito para isso, e o direito o mesmo, né? Então, no final das contas, é o direito se valendo da técnica médica para isso e a medicina se valendo da técnica jurídica também para isso, né? Se trata, no final das contas, de um discurso se escorando e procurando poder no outro, né? Daí porque a noção de sujeito em Foucault é do sujeitado, né? O paciente é paciente para o médico e é paciente réu, né? Tanto o direito quanto a medicina tratam aqueles que estão submetidos às suas interdições como pacientes. É chamado paciente aquele que está internado no Frotão, na Parangaba, é chamado paciente aquele que está lá na Itaitinga, no presídio. Isso aí. Quer dizer, os dispositivos de poder, eles se compõem de vários elementos que são de diferentes ordens. Isso. A tecnologia jurídica, né, o aparato de funcionamento da tecnologia jurídica com as leis, os tribunais, as prisões, a polícia, o aparato de investigação, o aparato repressivo da polícia, toda essa estrutura jurídica, né? Não é só a lei. A interdisciplinaridade para o Foucault, ele coloca sob suspeição, por assim dizer, porque, no final das contas, a interdisciplinaridade, nesse caso aí, é busca de mais poder, né? É mais esteroide para o poder. Sim, nem toda interdisciplinaridade é do bem, não. Exato. É que a pedagogia envenenou a gente um pouco com essa noção meio nuvem dos ursinhos carinhosos. Nem toda interdisciplinaridade é do bem, não. O poder sabe muito bem ser interdisciplinar, né? E, inclusive, criar novos saberes quando ele tem necessidade disso. Mas o que eu acho interessante é isso, é perceber que existem tecnologias de poder distintas na nossa sociedade que funcionam de maneira conectada. Uma dessas tecnologias é a tecnologia jurídica, né, que é composta por todo o aparato da magistratura, do Ministério Público, a promotoria, os advogados, né, a estrutura de servidores, né, de técnicos do Poder Judiciário, né, aí a polícia militar, polícia civil, né, a estrutura dos tribunais, né, indo para cima, né, a estrutura dos tribunais, aqui no plano estadual, no plano nacional, até o STF. Né. Toda essa estrutura aí é o que a gente pode chamar de tecnologia jurídica da nossa sociedade. E essa tecnologia jurídica, ao lado dela, tem uma tecnologia medical. Entendeu? Que aí são outras as peças. Aí você vai ter institutos de pesquisa, universidades, cientistas, professores, alunos, né, hospitais, enfermeiros, médicos, essa estrutura aí, postos de saúde, a estrutura medical. Aí tem outra estrutura que é educacional, escolas, universidades,
centro de pesquisa. E essas estruturas todas se conectam para formar um dispositivo de poder. É esse dispositivo de poder que define, né, o modo como funciona a sociedade em que a gente vive. Aí ele vai, né, continuar aqui. Poderia ter tomado em outro nível o exemplo da pena de morte. Por muito tempo ela foi, juntamente com a guerra, a outra forma de direito de Gleide. Constituía a resposta do soberano a quem atacava sua vontade, sua lei, sua pessoa. Os que morrem no cadafalso se tornaram cada vez mais raros, ao contrário dos que morrem nas guerras. Mas foi pelas mesmas razões que estes se tornaram mais numerosos e aqueles mais raros. A partir do momento em que o poder assumiu a função de gerir a vida, já não é o surgimento de sentimentos humanitários, mas a razão de ser do poder e a lógica de seu exercício que tornaram cada vez mais difícil a aplicação da pena de morte. De que modo um poder viria a exercer suas mais altas prerrogativas e causar a morte, se o seu papel mais importante é o de garantir, sustentar, reforçar, multiplicar a vida e pô-la em ordem? Para um poder desse tipo, a pena capital é, ao mesmo tempo, o limite, o escândalo e a contradição. Daí o fato de que não se pode mantê-la a não ser invocando nem tanto a enormidade do crime quanto a monstruosidade do criminoso, sua incorrigibilidade e a salvaguarda da sociedade. São mortos legitimamente aqueles que constituem uma espécie de perigo biológico para os outros. Então, exatamente o que a gente vinha falando aqui do Lombroso, tá entendendo? Da periculosidade. Ou seja, tem alguns que são monstruosos, tem alguns que são incorrigíveis, tem alguns que são anormais e não podem ser normalizados. E o que devemos fazer com eles? Para nos proteger, devemos matá-los. É só nessa hipótese, né, que o poder atual, que é um poder que faz viver, tem o direito de matar. E aí é interessante mencionar também o seguinte, ele disse aqui de passagem, né? Ele diz assim, os que morrem no cadafalso se tornam cada vez mais raros. Ao contrário dos que morrem na guerra. Então, eu tinha dito que foi só a partir do momento em que o poder assumiu a função de gerir a vida que as guerras se tornaram guerras de massa, né? Guerras massivas, guerras capazes de matar milhões, né? Mas ele diz assim, né? Se isso está aumentando, de outro lado, né, os que morrem no cadafalso se tornam cada vez mais raros. E aí eu acho interessante o cadafalso. O cadafalso é exatamente aquela plataforma ali onde o sujeito fica para ser enforcado, né? Para ser executado. E veja, na Idade Clássica, como a gente vinha falando agora há pouco, na idade clássica, o cadafalso era público.
Entendeu? O poder matava e matava em público. Era um verdadeiro espetáculo. Foucault chega a detalhar, né, que não é que não houvessem regras nessas execuções. Pelo contrário, havia muitas regras, mas as regras tinham a ver exatamente com tornar a coisa um espetáculo, tornar a execução toda um espetáculo, tornar a tortura mais espetacular ainda. Então, o poder de matar se exercia de maneira inteiramente escancarada. Hoje em dia, como é que são feitas as execuções, a pena de morte, por exemplo, nos dos Estados Unidos da América, onde existe a pena de morte, né? Onde existe, né, tem vários estados que não tem pena de morte, mas nos que tem, a pena de morte é uma coisa extremamente privada. A execução do condenado à morte é inteiramente privada. Quer dizer, vão estar lá as pessoas que ele tiver autorizado que ter, se ele não autorizar que tenha ninguém, não vai ter ninguém, não pode ser filmado, não pode ser gravado, não pode... É uma coisa que se passa como se não tivesse se passando, silenciosamente. Quer dizer, o contrário do que acontecia na Idade Clássica, quando, né, se procurava transformar isso tudo num grande espetáculo. Né? Então, qual é o sentido disso, né? Essa é a minha indagação. Diga aí, Paulo. Você falou do espetáculo, eu lembrei daquela execução famosa que ele retrata logo no comecinho do Vigiar e Punir, né, do Robert François Damiens. Tem toda uma mise-en-scène ali, os padres vão lá, oferecem a mão, o executado beija a mão de todo mundo, pede perdão várias vezes, e depois ele é atenazado, depois ele joga um piche quente sobre ele, e volta, e mais perdão, e mais exposição pública, ele desfila uma carroça, tudo. É toda uma mise-en-scène, é toda uma teatralidade, né? E ali você também tem alguns discursos que estão, de novo, de maneira assim, eu insisto, interdisciplinar, se buscando ali. Você tem a igreja, né? E você não tem só o verdugo, só o carrasco, você também tem os agentes ali da igreja católica, tudo. Há sempre uma teatralidade, né, na execução. E a teatralidade hoje, apesar de estar privada, né, no caso dos Estados Unidos, é assistido, se não me engano, só pela família da vítima, se quiser, né, poucos, talvez um promotor, os oficiais da prisão, porque tem uma necessidade de haver testemunhas, né, para confirmarem que de fato a execução aconteceu, mas realmente essa dimensão da teatralidade, né, da mise-en-scène foi abandonada. É isso aí. Aí ele diz aí, pode-se dizer que o velho direito de causar a morte ou deixar viver foi substituído por um poder de causar a vida ou devolver a morte. Então tá aí a inversão que vocês devem observar, né? Esse novo poder aí, o nome dele é biopoder. Né? E ele é um direito de fazer viver ou deixar morrer. Vocês podem comparar aí com a outra definição, que é a definição do poder soberano. Talvez seja assim que se explique essa desqualificação da morte marcada pelo desuso dos rituais que a acompanhavam. Quer dizer, o ritual do castigo, né? A liturgia do castigo. Entendeu? A preocupação que se tem em esquivar a morte está menos ligada a uma nova angústia que, por acaso, a torne insuportável para as nossas sociedades, do que ao fato de os procedimentos de poder não cansarem de se afastar dela. Com a passagem de um mundo para o outro, a morte era a substituição de uma soberania terrestre por uma outra, singularmente mais poderosa,
O Fausto, que a acompanhava, era da ordem do cerimonial político. Agora é sobre a vida e ao longo de todo o seu desenrolar que o poder estabelece seus pontos de fixação. A morte é o limite, o momento que lhe escapa. Ela se torna o ponto mais certo da existência, o mais privado. Não deve surpreender que o suicídio, outrora crime, pois era um modo de usurpar o direito de morte que somente os soberanos, o daqui de baixo ou o do além, tinham de o exercer, não, tinham o direito de exercer, tenha se tornado, no decorrer do século XIX, uma das primeiras condutas que entraram no campo da análise sociológica. Ele fazia aparecer nas fronteiras e nos interstícios do poder exercido sobre a vida o direito individual e privado de morrer. Essa obstinação em morrer, tão estranha e, contudo, tão regular, tão constante em suas manifestações, portanto, tampouco explicável pelas particularidades ou acidentes individuais, foi uma das primeiras surpresas de uma sociedade em que o poder político acabava de assumir a tarefa de gerir a vida. Quer dizer, é muito importante ele dizer o seguinte, né? Antes o poder se exercia sobre a morte, agora é sobre a vida, ao longo de todo o seu desenrolar que o poder estabelece seus pontos de fixação. Por isso, biopoder, o poder que se exerce sobre a vida. E aí, logo em seguida, ele fala do suicídio. Por que o suicídio? Porque o suicídio ele resta como uma espécie de ato de resistência em relação ao poder que se exerce sobre a vida. É como se pelo suicídio o sujeito se pusesse fora do poder. O que o poder quer é que ele viva. Se ele se matar, o poder não vai fazer ele viver. E aí isso começa a surpreender a partir do momento em que isso deixa de ser uma questão meramente circunstancial, individual, meia dúzia faz isso, mas a partir do momento em que se começa a constatar, através, né, dos estudos feitos pelo Durkheim, na época do nascimento da sociologia, né, Durkheim quer dizer, o que o Durkheim, que é o fundador da sociologia, quer com o suicídio, que é o fenômeno mais individual que pode existir. É porque, muito pelo contrário, o Durkheim é alguém que percebe que o suicídio não tem nada de fenômeno apenas individual. Ele tem toda uma regularidade, uma constância, uma estatística, tá entendendo? Que faz dele um fenômeno muito mais do que um fenômeno meramente individual. Ele é um fato social. Então, isso é uma coisa que interessa ao poder e que... Né, como lidar com isso? O fato de que, né, tem uma parte da vida aí que está se matando e eu não estou conseguindo me exercer sobre ela. Concretamente, esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século XVII, em duas principais formas. Eu estava dizendo aqui, Revolução Francesa, né, final do século XVIII. O Foucault diz aí, século XVII. Eu não sei bem se eu estou de acordo com a periodização dele, em outros escritos ele diz outras datas, né, enfim. Acho que o que importa mais é perceber que no final da Idade Clássica, né, no começo da modernidade, o poder se apresenta em duas formas principais. Então, o que acontece? Até aqui, a gente vinha fazendo uma distinção muito importante, que é a distinção entre poder soberano e biopoder. Agora a gente vai passar para uma outra distinção, né, que é a distinção entre disciplina e biopolítica.
Disciplina e biopolítica são espécies de biopoder. Certo? Pelo menos essa é a minha hipótese de leitura. Talvez até vocês concluam coisas diferentes, né? E aí eu tenho que rever a minha hipótese aqui. Mas a minha hipótese até agora, que eu tenho achado que tem funcionado, fez sentido, é essa, né? Primeiro, você tem uma distinção entre poder soberano e biopoder. E dentro do biopoder, você tem, de um lado, a disciplina, e de outro, o que ele chama de biopolítica. Não sei se assim dá para entender. Então, o biopoder, né, o poder sobre a vida, se exerceu em duas formas principais, as quais não são antitéticas e constituem, ao contrário, dois polos de desenvolvimento interligados por todo um feixe intermediário de relações. Então, você não tem uma coisa separada da outra, tá entendendo? Você tem uma distinção, mas as duas coisas funcionam de maneira conectada, como se fossem dois polos, polo norte e polo sul. Né? Polo norte e polo sul não se confundem, mas também estão conectados. Né? Um dos polos, o primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no corpo como máquina. No seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na integração em sistemas de controle eficazes e econômicos. Tudo isso assegurado por procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas. Disciplinas. Anátomo-política do corpo humano. Então, aqui você tem uma forma específica de biopoder, o poder disciplinar. Certo? Quais são as características desse poder disciplinar? Em primeiro lugar, eles concebem o corpo como uma máquina. O corpo humano é como se fosse uma máquina. E, a partir daí, eles vão procurar adestrar, né, ampliar as aptidões, a fim de extrair as forças. Né? Vão tentar fazer crescer, paralelamente, a utilidade e a docilidade desses corpos. A utilidade do ponto de vista econômico, tá? O corpo se tornar mais útil para ser empregado nas relações de produção, e, de outro lado, a docilidade política, né? Tornar o sujeito mais dócil, mais obediente. Né? Isso era feito como? Por meio da integração desses corpos, considerados como máquinas, em sistemas de controle eficazes e econômicos. Isso são as disciplinas. Disciplina é uma maneira de controlar os corpos das pessoas para torná-los mais úteis do ponto de vista econômico e mais obedientes do ponto de vista político. E aí ele fala assim, anátomo-política do corpo humano. Por que anátomo-política? Né? Aqui ele está juntando anatomia com política, certo? Esse conceito aí. E a anatomia é o quê? A anatomia é o estudo do corpo humano do ponto de vista individual. É o estudo de um corpo. Das partes que compõem o corpo e tal. A anatomia. A anatomia é o estudo do corpo individual. No caso, é uma anatomia política, porque, né, se trata de estudar esse corpo para poder exercer poder sobre ele.
O objeto do poder disciplinar é, portanto, o corpo individual. E aí tem outro tipo de poder, que não é o poder disciplinar, outro tipo de biopoder. Esse segundo tipo, que se formou um pouco mais tarde, por volta da metade do século XVIII, eu já acho que foi no XIX. Aqui ele disse que era no 17, antes ele disse que era no 17, eu acho que foi no 18, aqui ele está dizendo que é 18, eu acho que foi no 19, mas enfim. Centrou-se no corpo espécie. Lá era o corpo máquina, que agora é o corpo espécie. Quer dizer, o corpo transpassado pela mecânica do ser vivo, como suporte de processos biológicos. O corpo no sentido biológico, né? Todos os seres que pertencem à espécie humana. E aí isso colocava questões como a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem variar. Quer dizer, o poder que vai tratar desse corpo agora, desse corpo populacional, não é mais o corpo individual, ele vai procurar exatamente incidir sobre os fenômenos da população. Não são fenômenos individuais, são as taxas de nascimento, as taxas de mortalidade, né, as taxas de adoecimento, etc. E ele vai procurar, né, fazer medidas que não são mais disciplinares, né, para mexer nesses dados, mexer nesses aspectos da população. Aí ele diz: tais processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles regulatórios. Constituem uma biopolítica da população. Então, aqui, se lá ele estava juntando anatomia com política, aqui ele está juntando biologia com política. Por que a biologia? Porque a biologia é exatamente a disciplina que estuda não o corpo individual, mas o corpo né, os corpos das espécies. E aí, se aquela anatomopolítica incidia sobre o corpo individual, essa daqui vai incidir, nessa biopolítica, vai incidir sobre o corpo populacional, o corpo da população. Mas ambas são formas de biopoder. Ambas, né, devem fazer viver os corpos, sejam os corpos dos indivíduos, no caso das disciplinas, sejam os corpos das populações, no caso da biopolítica. Pois bem, as disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois polos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida. A instalação, durante a época clássica, desta grande tecnologia de duas faces, anatômica e biológica, individualizante e especificante, voltada para os desempenhos do corpo e encarando os processos da vida, caracteriza um poder cuja função mais elevada já não é mais matar, mas investir sobre a vida de cima a baixo. Só um segundo, pessoal.
Bom, então, vamos em frente aqui. A velha potência da morte, em que se simbolizava o poder soberano, é agora cuidadosamente recoberta pela administração dos corpos e pela gestão calculista da vida. A gestão da vida. Desenvolvimento rápido no decorrer da época clássica das disciplinas diversas. Escolas, colégios, casernas, ateliês. Aparecimento também no terreno das práticas políticas e observações econômicas, dos problemas da natalidade, longevidade, saúde pública, habitação e imigração. Então, na época clássica, né, no final surgem disciplinas diversas, né, por exemplo, escolas, colégios, casernas, né, e depois os problemas da biopolítica, natalidade, longevidade, habitação, migração, onde é que o povo mora, né, se o povo está migrando, está saindo do país, está chegando gente no país. Explosão, portanto, de técnicas diversas e numerosas para obterem a sujeição dos corpos e o controle das populações. Abre-se, assim, a era de um trio poder. As duas direções em que se desenvolve ainda aparecem nitidamente separadas no século XVIII. Do lado da disciplina, as instituições como o exército ou a escola. As reflexões sobre a tática, a aprendizagem, a educação e sobre a ordem da sociedade. Elas vão das análises propriamente militares do Marechal de Saxe aos sonhos políticos de Guibert ou de Servan. Do lado das regulações de população, a demografia, a estimativa da relação entre recursos e habitantes, a tabulação das riquezas e de sua circulação, das vidas com sua duração provável, Quesnay, Moreau, Sussmilch, a filosofia dos ideólogos, como teoria da ideia, do signo, da gênese individual das sensações e também da composição social dos interesses, a ideologia como doutrina da aprendizagem, mas do contrato e da formação regulada do corpo social constitui, sem dúvida, o discurso abstrato em que se procurou coordenar as duas técnicas de poder para elaborar sua teoria geral. De fato, sua articulação não será feita no nível de um discurso especulativo, mas na forma de agenciamentos concretos, que constituirão a grande tecnologia do poder do século XIX. O dispositivo de sexualidade será um deles e um dos mais importantes. Quer dizer, você tem um agenciamento de vários, né, dispositivos de poder. O dispositivo de sexualidade é um deles, mas existem vários outros. E o agenciamento é o quê? O agenciamento é exatamente essa reunião de elementos heterogêneos. Quando você junta coisas que são diversas, né, elas são diferentes entre si, mas mesmo assim elas se mantêm conectadas. Uma não nega a outra. Uma coisa não exclui a outra. Você tem uma diferença, mas ainda assim você tem um agenciamento. O agenciamento é exatamente essa reunião de elementos heterogêneos. Reunião de diferenças, portanto. Bom, meus amigos, com isso, se vocês
quiserem aí formular alguma observação. Tranquilo, show de bola. Beleza. Então, a gente continua aí na próxima semana. Quando terminar esse texto, vamos passar para o Em Defesa da Sociedade, que é um curso do Foucault. Certo? Só para antecipar aí. E aí é isso. Nos vemos na próxima semana. Boa noite a todos e até lá. Valeu, boa noite. Boa noite, Thiago.